Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Rogério Valois e estou aqui para a nossa palestra de número 7 da série Espiritismo e Libertação Animal. Eu fiz uma pequena apresentação, espero que todos gostem, e será mais uma conversa filosófica e espiritual sobre a nossa vida em sociedade e a nossa relação com os animais, em vista da construção de um amor universal para os nossos corações, para o enriquecimento dos nossos sentimentos de amor e respeito à vida do próximo. Então, sem mais delongas, vamos a ela. Bom, gente, então vamos começar. Lembrando que o MOV, ele tem o site, o eticaanimalespirita.org, lá onde vocês vão encontrar essa bela imagem de Francisco de Assis, e muitos outros conteúdos que a gente produz. A gente está sempre atualizando o site. Então, por favor, aproveitem, sintam-se à vontade para conhecer todas as informações que a gente coloca lá, feita com muito carinho para vocês. A palestra de hoje, ela se intitula Construindo o Amor Universal. E ela vem da referência de Joana de Ângeles do livro Leis Morais da Vida. Ama, portanto, pelo caminho quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente amando a Deus. Então, essa é a nossa referência. A gente vai voltar a ela um pouquinho mais no final da palestra. Então, iniciando, ela fala assim: amor é vida. Sem o amor de Deus que tudo vitaliza, a criação volveria ao caos do princípio. Antes, portanto, do amor não havia criação, porque Deus é amor. Sem o amor ao próximo, não se pode amar a Deus. Então, logo no início do capítulo, Joana já está falando da importância do amor de Deus, nos dando a vida, né, nos dando a criação do universo. Então, precisou do amor de Deus para que se originasse o universo. Todas essas leis de atração, elas fazem parte, né, e nós estamos imersos nesse amor dele. Então, existe uma grande importância sobre esse amor de Deus na conversa de hoje. Então, eu trago esse início do capítulo para que a gente já possa estabelecer o quão importante é o amor de Deus e o amor ao próximo para a gente construir uma vida melhor em respeito à criação. Para a gente entender um pouco mais o amor de Deus, eu também trouxe uma leitura do Livro dos Espíritos, né? Pergunta número 13, onde é feita uma pergunta a respeito dos atributos de Deus, né? Quando a gente fala que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos a ideia completa de seus atributos? E a resposta dos Espíritos, que sim, né? Do nosso ponto de vista, sim, porque a gente crê que isso abrange tudo. E um pouquinho mais à frente ele fala assim: a razão com efeito vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, bem simples, Deus é perfeito, né? Então, falando um pouquinho, ainda continuando a resposta, né, que é dada no Livro dos Espíritos, eles ainda falam sobre cada um desses atributos de Deus. E fala que Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Então, todas as características de Deus, elas são perfeitas ao máximo. Então, Deus, ele é bom para a criação no máximo. Não dá para pensar em uma outra criatura ou algo que possa se equiparar ou até ser maior do que Deus em uma característica, senão ele já não seria Deus, já que ele é todo-poderoso. Então, quando a gente pensa no amor de Deus, com certeza a demonstração de amor que ele vai dar à criação, ela sempre vai ser a maior que possa existir. Então, vamos guardar esse conceito, né, continuando a nossa palestra, porque isso vai ser muito importante. E do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, no capítulo 30, que também fala sobre amor, aprofunda ainda mais esse conceito, esse conhecimento do amor de Deus.
que ele fala? Ele fala assim: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado, o amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Olha que bonito. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. Então, olha a importância desse conceito de amor. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que representa junto do verme. Então, se a gente já sabe que Deus é infinito em suas características, infinitamente, ele é perfeito, ele é infinitamente bom, esse amor dado ao verme ele não é diferente dado ao anjo que o representa. Então, toda a criação ela é envolta nesse plasma divino, que ele fala aqui, né? O hálito dele mesmo penetrando o universo. E esse amor ele é sempre dado ao máximo. Então, não há distinção do quanto ele me ama, do quanto ele ama você, ou do quanto ele vai amar ao verme ou amar ao anjo. Então, para Deus, todos nós somos criaturas e todos nós merecemos o mesmo amor que ele dá. Então, tudo que é criado, ele é criado com o mesmo respeito, com a mesma sabedoria, com a mesma boa vontade infinita que Deus tem. Então, já que a gente, no MOVE, a gente fala muito sobre a ética animal, né? Então vamos, primeiramente, pensar quem são os animais para o Espiritismo. Na pergunta 597, Livro dos Espíritos, é feita a seguinte pergunta: visto que os animais têm uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Então isso é importante, já é um estabelecimento de que existe algo que sobrevive ao corpo do animal após o desencarne, após a perda da matéria. Os animais gozam de livre-arbítrio de seus atos? Os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada às suas necessidades. Duas perguntas importantes. Uma para estabelecer que os animais eles possuem um princípio espiritual, eles possuem uma alma que sobrevive à matéria após a extinção dela. Isso é um conceito extremamente importante. E outro é que eles gozam sim de um livre-arbítrio. Agora, é claro que o livre-arbítrio deles é limitado às suas necessidades. As necessidades do animal é a de sobrevivência. Ele vai viver e a participação dele na natureza é a de sobreviver no meio em que ele é inserido para que ele possa dar continuidade à evolução dele dentro da captação de recursos, de instintos e de sentimentos de forma ainda que primitiva, mas que vai formar a concepção de um indivíduo muito mais capaz e inteligente quando ele chegar no estágio hominal. Na 601, a pergunta é feita: os animais estão sujeitos a uma lei progressiva como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. Outro fato importante é isso que eu acabei de falar: eles também estão sujeitos a uma lei progressiva. Então, eles não só têm uma alma que sobrevive à matéria, mas eles também estão sujeitos à mesma lei progressiva que nós estamos. Na 606A, a pergunta é feita: a inteligência do homem e dos animais emanam, portanto, de um único princípio? Sem dúvida alguma. Mas no homem a inteligência passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Ou seja, não é que são seres criados de forma diferente. Foi criado o animal não humano e foi criado o animal humano. Existe uma alma, ela evolui e ela tem o mesmo princípio, que é a pergunta feita aqui. Ele fala, sem dúvida alguma. Mas no homem ele passou por uma elaboração, ou seja, esses anos estagiando em animal não humano foram experiências importantes para que esse animal pudesse colher toda a riqueza necessária para que a inteligência dele desenvolvesse e pudesse chegar ao estágio de animal humano.
Na 607A, ele faz então a seguinte pergunta: assim, poder-se-ia considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? É nesses seres que estás longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, ele até coloca aqui o espírito, né, como é maiúsculo, dando uma certa diferença, né, do princípio espiritual que ainda está nos animais. E é claro também que a gente pode até estender um pouco mais esse estudo sobre a alma do animal não humano, até ele chegar em condição de humano, usar outras referências, mas eu trouxe aqui o Livro dos Espíritos para a gente não se estender um pouco mais, que não é a premissa da nossa palestra de hoje, mas ela é apenas uma concepção e uma forma da gente entender o porquê o amor de Deus e não é diferente também, porque tudo vem de um mesmo princípio. Então, amar o verme, amar o anjo, ainda assim é amar este mesmo ser, né, que no princípio ele poderia ainda assim se mostrar como verme, mas que ele vem colhendo experiências ao longo de muitos e muitos anos. Mas esse princípio espiritual ele vem se depurando e vem se transformando em outros seres com uma capacidade intelectual maior. Mas esse amor dado ao verme é esse mesmo amor dado a nós e é o mesmo amor dado ao anjo, ao outro espírito que já se encontra em um grau mais evoluído. Então, olha que Emmanuel fala no livro Emmanuel, capítulo 17, sobre os animais. Os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. Então, olha a responsabilidade que Emmanuel já está colocando assim para a gente, né? Merecendo por isso a sua proteção e amparo. Recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Mais uma outra grande responsabilidade. Isso nada mais do que é o convite desse amor universal. Da mesma forma como o nosso Criador não distingue as suas criaturas, essa responsabilidade que Emmanuel está comentando aqui para a gente, jogando para a gente de cuidar da vida dos animais não humanos, é essa extensão do amor universal que não distingue, que não tem preconceito. É um ser vivo, é um ser que evolui como eu evoluí na mesma condição que hoje ele se encontra, eu já me encontrei em algum ano, há muito tempo atrás. Mas é uma caminhada evolutiva, ele merece respeito, assim como eu quero respeito à minha vida e quero continuar seguindo com a minha evolução. Este animal, que ainda que ele possa pouco entender e pouca concepção talvez que ele tenha de Deus, mas ele está na natureza nessa concepção de evolução também, assim como nós estamos, né? Como nos demonstrou o Livro dos Espíritos. Então, a eles nós temos esse dever sagrado de proteção e amparo, de condução também nessa evolução. Assim como os espíritos superiores, a qual nós fazemos nossas preces, eles nos conduzem em nossa evolução, nós somos aqueles espíritos que estão numa escala imediatamente superior à dos animais. E não faz, assim como os espíritos superiores não fazem distinção entre eles e nós não deveríamos também fazer, porque o amor de Deus, como nos foi ensinado, ele não tem preconceito. Então aqui, gente, eu vou usar a notícia do New York Times, foi publicado no dia 21 de maio. Peço desculpa se posso estar sendo um tanto quanto violento em mostrar essa notícia, mas ela vai servir um pouquinho de ilustração, porque que vem à frente eu acho importante para que a gente possa entender um pouco mais sobre o preconceito que é dado aos animais, né? A notícia, ela falava assim, olha, trabalhadores doentes significam fechamento de fábricas, o que levou a um acúmulo de animais. Esse contexto de 21 de maio é um contexto de pandemia, coronavírus,
Então, vários trabalhadores ficaram doentes, adquiriram o Covid-19, e as fábricas foram fechadas e levou a um acúmulo de animais. Alguns agricultores estão dando injeções em grávidas para causar abortos. Então, se a gente lê essa notícia, a gente não sei quem é, mas agricultores provavelmente vão ser animais, né? Então são porcas grávidas. Mas só da gente pensar, estão dando injeções em grávidas para causar aborto. Olha que violência, né? Outros são forçados a sacrificar, muitas vezes com gás ou atirando neles, a sacrificar seus animais. A situação está tão ruim que um senador pediu ao presidente que forneça recursos de saúde mental para os fazendeiros de porcos. Então, se a gente não coloca as pessoas, eu não sei se quando vocês olharam para a notícia sem conhecer as vítimas desse contexto todo, eu não sei se já, de certa forma, mexeu com vocês, porque é uma notícia que traz muita violência, né? É um contexto de pandemia, houve um acúmulo de animais, e porque esses animais não seriam vendidos como alimentação, já que as fábricas estavam fechando, então os agricultores deram injeções nas porcas grávidas, causaram abortos, sacrificaram seus animais, e até o animal humano, ele também foi prejudicado. A situação está tão ruim que o senador pediu ao presidente que forneça recursos de saúde mental para os fazendeiros de porcos. Então olha como complicado é isso, né? Então são os porcos sendo sacrificados, os animais sendo sacrificados, animais que ainda iam nascer, né? As porcas receberam injeções para abortar, e os próprios fazendeiros não aguentam a situação. Ela é difícil mexer com a morte, causar a morte prematura de um animal. Ele não quer morrer, ele é um ser inocente. No entanto, ele se encontra num contexto de fábrica, onde se vê a vida animal apenas como uma mercadoria. Então, quanta violência, né, nessa notícia. Então, só porque é porco, será que a gente não deveria pensar que isso seria inconcebível se acontecesse com pessoas humanas? Então, será que só porque é porco, tudo ok em causar aborto em porcas grávidas? Ou tudo ok sacrificar um animal simplesmente porque ele não é um animal humano? Então, que tipo de relação a gente tem com os animais quando a gente percebe que esse tipo de coisa acontece, mas a gente simplesmente vira o rosto e não quer saber o que está acontecendo de verdade? Isso que a gente chama de especismo, né? O especismo, ele é uma forma de discriminação. Só porque ele pertence a uma espécie diferente da nossa, e o ser humano, digamos assim, a gente se coloca como a espécie dominadora do mundo, a gente pode de repente achar que está tudo bem fazer todo esse sacrifício ao animal, já que ele está acumulando e ele não vai ter um uso na indústria. Então, discriminação é tratar alguém não tão bem quanto tratamos os outros devido a razões arbitrárias e, portanto, injustas, como cor da pele ou sexo. Então, quando a gente põe racismo e sexismo, é um tipo de discriminação que dá simplesmente porque a pessoa tem uma cor de pele diferente ou porque a pessoa é de um sexo diferente. São razões arbitrárias, mas não justifica eu discriminar uma pessoa de cor preta simplesmente porque ela tem uma cor preta. E o especismo, ele vem aqui entrar como um conceito que se torna igual ao racismo e ao sexismo, porque nós estamos dando uma consideração moral menor ao animal não humano simplesmente porque ele não é da nossa espécie. Mas qual razão a gente vai colocar para que ele realmente seja tratado assim? Existe alguma coisa na criação? Existe alguma instrução de Deus para que eles sejam tratados dessa forma? Não, não existe. A gente viu que o amor de Deus, ele é superior a isso tudo. Ele ama o verme, ele ama o anjo. Então, como a gente vai imaginar que o uso da vida animal ao nosso domínio, ele vai ser benéfico para a nossa vida? Um pouco complicado. E quando a gente luta, hoje a gente já tem conceitos morais para lutar contra o racismo e o sexismo de forma igual, porque são discriminações. Então, será que não está na hora da gente reconhecer o especismo também como mais uma discriminação e lutar contra isso, em favor da vida dos animais, seres inocentes que não querem morrer? Então, concluindo sobre o especismo, nós temos que seres humanos exploram animais não humanos ao longo do dia a dia, utilizando-os como recursos.
Isso acontece de diversas maneiras. Os animais não humanos são consumidos como comida, utilizados para vestimenta, atormentados e assassinados para entretenimento, explorados para trabalhar, e criados e assassinados para que as partes de seus corpos possam ser utilizadas como matéria-prima de cosméticos e outros produtos de consumo. Eles são essencialmente escravos. Peço novamente desculpas caso esse comentário ele seja um tanto quanto violento, mas a verdadeira vítima desse especismo não somos nós quando nós nos deparamos com essa realidade. Quando a gente se depara com essa realidade, a gente tem que entender que a vítima é o animal. O animal, ele é um ser senciente, ele tem consciência daquilo que ele vive. Ser senciente é ter percepção do meio em que ele vive. A gente vai ver um pouquinho na frente, tem um slide sobre isso. Então ele sabe o que está acontecendo com ele. Se ele está sendo violentado, ele sabe que ele está sendo violentado, ele está sofrendo. Então todos esses tormentos aos quais os animais são submetidos pela raça humana, eles são extremamente impactantes em um espírito, em um princípio espiritual que se encontra em uma jornada evolutiva. Então, gente, o esforço do MOVE em trazer esse tema de libertação animal é justamente para reconhecer que eles vivem, os animais não humanos, eles vivem sob o domínio da nossa vontade, a vontade do ser humano. E a gente precisa dessas ações, desses desenvolvimentos legais, dessas intervenções educativas e desses debates filosóficos, que é o que a gente está fazendo aqui, para que a gente possa dar consideração moral à vida desses seres que são como nós, que estão em jornada evolutiva, que precisam do nosso respeito e que precisam do nosso amor. Quando a gente fala sobre libertação animal, a gente está falando diretamente sobre o veganismo. Porque o veganismo ele é um movimento que visa o extermínio da exploração animal de qualquer forma, seja para o entretenimento, seja para a alimentação, seja para a vestimenta. Então, quando a gente também traz como MOVE esse assunto do veganismo, a gente não quer fazer um novo espiritismo ou criar coisas externas, ou até mesmo, digamos assim, que Kardec não debateu abertamente pela palavra veganismo, até porque ela surgiu depois dos estudos de Kardec. Mas já é um conceito que existe, aceito pela nossa sociedade, de não exploração à vida do animal não humano. Então a gente junta com esse conceito de libertação animal para que a gente possa lutar em prol da consideração moral deles. Então será que essa libertação animal ela se conecta com o espiritismo? E nessa parte aqui de A Gênese, no capítulo 7, o item 32, Kardec, o que ele fala? Que o orgulho fez o homem dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para as suas necessidades. Mais à frente ele vai falar, Deus não as pode criar por um capricho de sua vontade para se dar ao prazer de as aniquilar, porque todas tinham havido os instintos, o sentimento da dor e do bem-estar. Por isso é importante a gente falar sobre libertação animal dentro do espiritismo, e Kardec já falava isso em A Gênese. Todo esse tipo de uso da vida do animal não humano, ele acontece por causa do nosso orgulho, e Kardec já falou que a gente tem que extinguir isso. Se eu sei que Deus criou o animal para a sua evolução, é um capricho meu também achar que ele foi posto aqui na natureza para a gente se aproveitar. São inúmeros animais que existem. Não tão considerar que aqueles animais são recursos da humanidade é sim achar que Deus foi muito caprichoso em colocar vários animais para evolução e apenas alguns para satisfazer o homem, seja com entretenimento, seja com alimentação, quando que entre eles não existe nada justificado cientificamente, a gente possa dizer assim, mesmo nem dentro do espiritismo a gente vai encontrar algo que diga assim, não, esses animais são usados para entretenimento e esses animais são usados para alimentação, porque uns possuem determinada faculdade e outros possuem outras. Não é assim que eles são estabelecidos na natureza. Não é dessa forma que a gente aprendeu dentro do nosso estudo. Todos eles apresentam a senciência. Todos eles têm a capacidade de sentir sensações, eles têm consciência do que lhes rodeia, eles têm experiências, porque essa experiência é necessária para o seu desenvolvimento intelectual. Eles têm o livre-arbítrio deles,
E quando a gente força o nosso livre-arbítrio ao querer se aproveitar da vida deles, a gente está indo contra a lei de Deus de permitir respeito à criação, respeito à evolução que eles precisam ter para o desenvolvimento dos seus sentimentos e o desenvolvimento da sua intelectualidade. Então, já se encaminhando para o encerramento da nossa conversa, a minha proposta agora é que a gente faça essa pequena imagem, a imagem da construção da casa dos nossos sonhos. Se nós tivéssemos disponíveis os recursos materiais necessários para a gente construir a casa que mais nos agrada, a primeira coisa que a gente iria buscar provavelmente seria um projeto para ela. Um projeto de beleza, um projeto de arquitetura e um projeto de segurança que seria um projeto de engenharia. Então, na construção desse recurso material, com todas as possibilidades materiais que eu tenho disponível para mim, a gente sempre vai buscar fazer o mais belo que a gente pode. E a construção desse amor universal, ele não deve ser diferente. Se eu posso construir esse amor universal dentro de mim, a melhor forma é fazer essa construção pelo projeto mais belo de amor universal. A gente sabe, né? Sabe qual é esse projeto, sabe onde ele está fundamentado, foi nos ensinado. Qual é o projeto de amor mais perfeito que existe? Ele foi nos ensinado aqui na Terra de forma bem simples, de forma bem clara. Então, essa construção, ela vai envolver um projeto de engenharia, e a minha proposta é que a gente se baseie no amar o próximo como a si mesmo. E para a nossa beleza, nosso projeto de arquitetura seria igual amar a Deus sobre todas as coisas. Assim, a gente teria a segurança necessária da construção do nosso lar, da construção do nosso amor, e também teríamos a beleza que nos agrada. Então, é amar o próximo, amar a Deus como todos nós estamos vinculados nessa grande rede, nessa grande vida que a gente tem aqui pelo universo. Nesse processo de evolução, todos nós estamos vinculados, e é o que Joana demonstra, continuando em sua fala. Não podendo o homem romper a caixa escura do egoísmo, saindo de si na direção da criatura, sua irmã, dificilmente compreenderá o impositivo do amor transcendente em relação à divindade. Quando escasseiam os recursos da elevação interior pelo pensamento vinculado ao supremo construtor do cosmo, devem abundar os esforços no labor da fraternidade em direção às demais criaturas. Fraternidade em direção às demais criaturas, do que decorre, inevitavelmente, a vinculação amorosa com Deus. Ela expõe de forma bem simples para a gente, né? Se te impressionam as transitórias experiências do primitivismo e da barbárie que ainda repontam na Terra, focaliza a beleza e superarás as sombras e inquietações. Então, ainda que a gente fique impressionado com os exemplos negativos, os exemplos que até eu dei anteriormente, sobre o que ainda acontece aos animais, a gente pode deixar isso de lado e se focar no bem, focar no que é belo, focar naquilo que a gente está buscando construir em nosso coração, o nosso sentimento. Então, o que a gente põe aqui no Move é uma busca por essa transformação. Ainda assim, a gente considera ela como a nossa busca pela reforma íntima, que é o que nos propõe o Espiritismo sempre, e o que a gente busca quando a gente está estudando a doutrina. Então, quando a gente traz essa oportunidade da gente se tornar vegano, não quer dizer que a gente está pedindo para que cada um vire ativista, por exemplo, saia do seu lugar, saia, digamos assim, do conforto de onde você se encontra, para fazer alguma ação em frente a algum abatedouro ou alguma loja que se aproveite dos animais. Não é isso que a gente está pedindo. E muitas das vezes, o ser vegano é não agir. Não agir como a maioria das pessoas ainda age hoje, que é se aproveitar de qualquer produto que ainda produza crueldade à vida dos animais. Então, ao se tornar vegano, você, na verdade, está não agindo contra o mal que a sociedade ainda promove à vida deles. Ser vegano é se tornar uma pessoa livre da crueldade na medida do possível. É o que a gente pede para que as pessoas considerem. Pode ser difícil no início, pode ser complicado, porque é uma grande mudança na vida, mas é uma atitude não violenta, contra a cultura de crueldade que a gente tem espalhada pela sociedade, que talvez a gente não se dê conta, mas que diariamente
ela está exposta na nossa vida nos produtos que a gente usa e que eles vêm de origem da crueldade que é praticada aos animais. E então a gente chegou ao fim da nossa jornada, concluindo com Joana sobre o amor universal, que é esse amor que não discrimina, que é esse amor que é sempre pleno para tudo e para todos. Ama, portanto, pelo caminho quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás por fim, superiormente, amando a Deus. É belo, é o projeto mais belo que a gente pode obter para a construção do amor universal. Seguindo o exemplo de Joana, a gente vai se livrar das nossas discriminações, do nosso preconceito, olhar a natureza com olhos de carinho, com olhos de dedicação, para que a gente possa respeitar tanto a nossa vida como a vida dos demais. Bom, queridos, e é isso. Encerramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da palestra, espero que aproveitem o material. Continue nos acompanhando nas redes sociais, tanto pelo YouTube, Instagram. Vamos sempre continuar produzindo os materiais para que a gente possa enriquecer esse debate sobre a ética animal no meio espírita. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado mesmo, que possamos seguir sempre por esse caminho de paz e bem, como nos ensinou o nosso grande mestre também aqui, Francisco de Assis, cuidando dos animais, cuidando da natureza, de todos os irmãos que se encontram nessa vida, nessa caminhada, nessa jornada evolutiva. Muito obrigado, paz e bem a todos.